Hello, hello. Como estão? Olá. Vou só aqui avisar as meninas que eu estou cá. Que eu não avisei ninguém, pessoas. Estava aqui muito indecisa entre fazer um post e fazer uma leitura do mapa de Portugal e decidi fazer uma leitura do mapa de Portugal. Portanto, preparem-se para uma mini aula de astrologia e preparem-se para mergulhar na luz e na sombra daquilo que é o nosso país. Ora, eu sei que para a maior parte de vocês é hora de almoço, para mim também, mas é o possível. Bem-vindas! Então, como o Instagram não está a notificar, vamos enviar, por favor, os aviõezinhos para as amigas, vamos avisar nos grupos, vamos colocar aqui coraçõezinhos, que é para o Instagram saber que a gente estamos aqui, queremos estar aqui, para a gente começar aqui a nossa análise do mapa de Portugal, porque eu gostava mesmo que vocês percebessem algumas coisas que nos influenciam tanto, porque efetivamente nós somos um país de grande luz, mas nós carregamos uma sombra muito grande. E enquanto essa sombra do nosso mapa de Portugal não for integrada e nós acharmos que só nos afeta o mapa individual sem termos em consideração o mapa coletivo de Portugal, vamos ficar aqui muito aquém daquilo que são padrões da nossa ancestralidade que nós temos para resolver. E é isso que eu hoje quero debater aqui um bocadinho. Eu não vou falar muito, eu vou falar só sobre 5 planetas e mesmo assim já é uma análise grandinha, está bem? Já vai ser aqui uma análise muito grande do mapa de Portugal, mas eu acho que é mesmo muito importante que ela seja feita. Eu já fiz o ano passado, no Mercúrio retrógrado, a análise de Portugal, mais focada no país e no Mercúrio em Carneiro, mas eu hoje quero mesmo falar aqui de algumas coisas bastante importantes deste mapa de Portugal, neste dia de Portugal, e de padrões inconscientes que nós trazemos aqui e de tanta luz que nós trazemos aqui, mas que não a sabemos usar. Então, boa tarde a todas, bem-vindas. Vamos então mergulhar neste Sol em Peixe. Nosso país é um país com Sol em Peixe. Verinha, vais lá ao grupo das Moon Lovers, ao grupo de partilhas e metes lá que eu estou aqui, por amor de Deus, que eu não fui. Então, isto para vos dizer o quê? Nós nascemos aqui, Portugal é um país que nasceu com Sol em Peixe, ok? E, portanto, o Sol em Peixe permite-nos analisar a personalidade das nações também, não é só a personalidade das pessoas, e portanto eu hoje vou analisar Portugal naquilo que é o seu Sol, que é a sua essência, o seu propósito, porque o Sol na astrologia representa a essência, representa o propósito e portanto representa a nossa energia vital, a nossa consciência, mas também representa o nosso ego. E portanto, quando estamos a falar no Sol, num signo de Peixe, que é o caso do nosso mapa, e eu estou aqui a olhar para ele e a ver, quando estamos a falar disso, estamos a falar, ponto número 1, de um país que é muito ligado à espiritualidade. E não é por acaso que as nossas origens são judaico-cristãs. Nós inclusivamente temos uma história de cristianismo e luta pelo cristianismo e portanto temos aqui um país que usou sempre o bypass espiritual, usou sempre a espiritualidade como desculpa, não tenho outro termo para não dizer uma coisa pior, para construir a sua reputação, para construir o seu país, para construir o seu legado. E não temos um legado nada fácil, porque estamos a falar que nós temos Sol em Peixe na casa 10. E Sol em Peixe na casa 10, ele tem lá a luz e tem lá a sombra. Enquanto luz, nós somos uma nação muito humanitária,
quando alguém sofre, ou um país sofre, ou alguém sofre, ou há uma calamidade, como houve, sei lá, no Brasil, ou como houve em Espanha, nós somos os primeiros, nós vamos lá, fazemos e acontecemos. Nós temos uma liderança, uma tendência a ter uma liderança inspiradora, mas muito idealista, ok? Nós temos, efetivamente, neste país, e sempre tivemos grandes visionários, que na sua luz buscariam fazer todas as suas conquistas. Deixem-me pôr isto um bocadinho mais para trás, porque eu sinto que estou aqui em cima da câmara, pessoas. Que tentaram fazer as suas conquistas na ilusão, imaginem, quando nós conquistamos um país ou colonizamos outros países em guerra, mas nós achamos que estamos a usar uma bandeira, que é uma visão maior de levar Cristo a essas pessoas, na realidade nós estamos a usar uma bandeira, ou uma falsa bandeira ideológica, uma falsa bandeira pacífica, uma falsa bandeira unificadora. Somos um país muito rico em termos de arte, em termos de cultura, em termos de espiritualidade, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Embora aquilo que eu observo cada vez mais nos últimos anos é uma completa degradação das nossas artes e da nossa cultura, não só em Portugal, mas no mundo. E depois, quando estamos a falar de um sol em peixe, estamos a falar da capacidade de sacrifício por um bem maior. Isto na luz, não é? Mas nós temos muita sombra. E na sombra, e é importante que vocês tomem consciência à sombra, porque a sombra coletiva de Portugal afeta cada um de nós. Então, na sombra do coletivo de Portugal, no que é os nossos desafios e as nossas vulnerabilidades, nós temos aqui questões que temos uma grande dificuldade de definir limites com os outros, sejam elas físicas, sejam elas ideológicas. Temos sempre e sempre tivemos questões de imigração descontrolada. Não é uma coisa que está a acontecer em Portugal agora, ok? Não é uma coisa que é de agora, embora agora vocês achem que é mais real, porque na realidade é a era que vocês estão a viver, ok? É agora que vocês estão a ver as coisas acontecer, mas a realidade é que não é de agora. Depois temos esta identidade nacional que é muito difusa, afinal estamos a falar de peixe. Temos uma confusão muito grande sobre qual é o verdadeiro propósito do nosso país no mundo e a direção pelo qual nós devemos levar, por causa deste bypass, que neste caso não é espiritual, mas é estrutural, diria eu. E, portanto, na vulnerabilidade, quando estamos a falar de um sol em peixe na baixa vibração, estamos a falar de uma tendência nata de vitimização e manipulação. Ou seja, temos um país cujo seu povo tem uma propensão maior que outro povo qualquer à vitimização. Seja a vitimização perante os outros países porque têm mais condições, seja perante as outras pessoas, entre nós próprios. Temos uma natureza de manipulação e vejam a história do nosso país no caminho marítimo para as Índias, África, Brasil. Nós temos um historial de manipulação, de uma falsa assertividade e temos aqui, neste lado de sombra, uma tendência a assumir que somos mártires, ok? E toda a família tem uma mártir, ok? Exatamente para representar também este coletivo que existe no nosso país. Outra parte desta sombra pisciniana é o escapismo e a corrupção. Então, o lado sombrio de peixes pode levar a escapismos, a vícios coletivos, a corrupção sistémica. A corrupção no nosso país é sistémica, pessoas. É uma coisa que acontece desde o primeiro rei de Portugal. Aconteceu em casamentos nos primeiros reinados, aconteceu na deturpação dos terrenos, aconteceu sempre. Se vocês acham que a corrupção é uma coisa que acontece nos dias de hoje,
lamento-vos informar, mas o mapa de Portugal demonstra-nos claramente que é uma coisa que está na raiz do nosso país. Ou seja, está lá para cada um de nós poder fazer diferente. Ok? E fazer diferente significa que eu tenho os valores da minha alma e que eu não me deixo corromper por valores. Ok? Então, este escapismo e esta corrupção ainda é uma coisa mais à frente, porque como peixe cria esta nebulosidade, sabem? Este bypass todo, a pessoa até acha que está a fazer bem. Exato, pessoas. É tão grave como isto, o nível de corrupção. Ou seja, é como se a pessoa ainda arranjasse desculpas para a própria desonestidade. Exato. E, portanto, nós temos um país que desde o seu princípio, desde o seu começo, tem uma reputação manchada por escândalos e falta de transparência. Ok? E isto é uma coisa que existe em todas as famílias portuguesas. Ok? Depois temos aqui dois extremos ainda mais interessantes deste Sol em Peixes, que é o excesso de idealismo, ou seja, ou a desilusão. Ok? E a gente está sempre aqui a oscilar entre um e outro, ok? Ou nós estamos num idealismo que nos leva a acreditar em mundos e fundos e sabe Deus mais o quê, que nos vai levar isso efetivamente quando nós temos demasiadas expectativas e demasiados idealismos, leva-nos sempre a grandes desilusões e decepções. E temos aqui as frustrações, quando as coisas não são atendidas no nível que a gente gostaria que fossem atendidas. E, portanto, se nós falarmos apenas e só, imaginem, deste Sol em Peixes que rege o nosso país, vejam que um país que foi tão aclamado além mundo por diplomacia, por conquistas, e nós já fomos mediadores de conflitos entre outros países, também é verdade. Mas eu quero que vocês percebam que na história de Portugal, sempre que nós fomos mediadores de conquistas de outros países, implicou que uma mulher do nosso país teve que casar com o rei, implicou coisas escondidas, ok? Coisas escondidas. Nós temos uma cultura riquíssima, pessoas, uma cultura desde o norte do nosso país ao sul do nosso país, seja uma cultura culinária gastronómica, seja uma cultura de artes, seja uma cultura, nós temos artistas nas mais vários ramos e diferentes ramos. Nós temos efetivamente na história de Portugal verdadeiras inspirações, desde o Luís de Camões, que também é o dia dele hoje, que esteve sempre ao serviço. E portanto nós temos um país riquíssimo nas suas artes e nas suas... que de ano para ano, na realidade, eu acho que está aqui a cair cada vez mais na sua sombra, ou seja, cada vez mais estamos a perder a nossa identidade, cada vez mais estamos a ficar com as nossas fronteiras porosas, cada vez mais estamos aqui com crises de liderança que têm-se visto nos últimos anos. Quem é Moon Lover, eu vou falando lá nos workshops, eu disse logo desde o princípio que este governo não se ia aguentar, este atual também não se vai aguentar, lamento-vos informar. Vamos continuar aqui com estas... Somos um país com muita dificuldade de coesão nacional, somos um país com uma liderança indecisa, seja nas nossas vidas pessoais, seja nas nossas vidas profissionais, seja no nosso país. Somos um país que é alvo de manipulação constante, somos um país de vitimizações e de vítimas, somos um país com uma taxa de dependência por causa da negação do nosso potencial, da negação da nossa luz, na realidade. Somos um país com falta de clareza política, somos um país com corrupção generalizada. Eu vim falar de Portugal e do mapa de Portugal, não era suposto, mas achei que era tanta informação para pôr num post só escrito que ficaria, ou pelo menos quero deixar aqui a semente para que as pessoas percebam algumas coisas
e que a gente saia desta confusão generalizada onde a gente se meteu. E para isso nós temos que começar a criar o quê? Limites claros. Temos que mergulhar na nossa vulnerabilidade em vez de encontrarmos escapismos. Temos que olhar com olhos de ver as nossas artes. Temos que olhar com olhos de ver os nossos talentos individuais e coletivos. Temos que olhar também os outros elementos dos mapas. E efetivamente eu vou passar para a análise de Saturno em Peixes. Estamos a falar de Saturno, o senhor do karma, da disciplina, da estrutura, ok? Estamos a falar de Peixes, o signo da compaixão, da espiritualidade. Então, desculpem, Saturno não está em Peixes, o Saturno está em Carneiro. E estamos a falar de que este Saturno em Carneiro, ele traz aqui esta disciplina e traz aqui efetivamente, esta questão tão perentória que nós temos deste Saturno em Carneiro. Porque a verdade é esta. Nós, para além de termos um Saturno em Carneiro, nós temos uma ferida de alma em Carneiro, que é o Quiron. E então nós temos aqui muita coisa em Carneiro. E quando estamos a falar que Carneiro é o signo pioneiro do zodíaco, ele é o guerreiro do zodíaco. Ou seja, ele é um signo associado à iniciativa, à coragem, à liderança, à assertividade. Então, quando nós estamos a falar destes aspectos, nós estamos a falar de... Desculpem, deixa-me só responder aqui uma mensagem. Nós estamos a falar sempre de casa 10, nós estamos a falar sempre de reputação, legado e carreira. Ok? Então, já repararam que não existe um português? Eu não conheço. Se vocês forem esse português, vocês... Não conheço um português que não tenha tido uma crise existencial na carreira. Não conheço. Não, sabem porquê? Já vos vou explicar aqui na sombra. Não conheço. Ou seja, efetivamente nós somos pioneiros em muita coisa. Sempre fomos no mundo. Não há dúvidas sobre isso. Mas quando Saturno está em Carneiro na casa 10, significa que existem fortes implicações kármicas no nosso país. Significa que existem aqui implicações de liderança, de autoritarismo. Ou seja, como é que o nosso país foi conquistado? Pela guerra, pessoas. Sobre a dor, sobre a escravatura, sobre o racismo, sobre a colonização. É essa a nossa história. É esse o nosso legado neste momento. O nosso legado não é um legado de luz, pessoas. O nosso legado não é. Claro que todos os empresários que estão além mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, pela Europa fora, Luxemburgo, Suíça, França, Macau, China, Japão, sei lá, tantos homens e mulheres que saíram do nosso país com tanto mérito para conquistar o seu lugar no mundo, ok? Mas esses homens atuais e essas que são os nossos avós e que são os nossos pais e que são os nossos filhos, eles trazem este legado, ou seja, eles trazem um legado que não é fácil, ou seja, porque a natureza de Carneiro é uma natureza de confronto, é uma natureza impulsiva, é uma natureza de resistência, é uma natureza confrontadora, ou seja, é uma liderança que o que tem de inovador ela tem de rígida. O que ela tem de inovadora, ela tem de rígida. E nós somos este povo. O que nós temos de inovação, nós temos de rigidez. Ok? E temos um profundo desafio kármico na construção da estrutura do nosso país. Ok? Temos um país que desde o seu início tem crises governamentais. Seja no tempo dos reis, seja nos tempos de agora. E vai ter sempre, até que a gente acorde para a vida e queira deixar legados diferentes. Ok? Porquê? Porque nós estamos a falar de um país que, ponto número 1, tem tendência a iniciar projetos ambiciosos demais. Ok? Temos o exemplo
das nossas colónias. Temos o exemplo do caminho marítimo para a Índia. Eles mandaram-se ao mar e ou seja o que Deus quiser. Vocês acham que eles iam com a direção como nós hoje entramos dentro de um avião e sabemos que o avião vai aterrar no Brasil? Ou... Não, pessoas. Eles meteram-se ao mar e era ou seja o que Deus quiser. Tá? Não havia bússolas como há hoje em dia, nem mapas como há hoje em dia. Esqueçam isso tudo. Havia alguma informação. Ok? Então, nós queremos nos afirmar com soberania, nós queremos nos afirmar com independência, mas só nós nos podemos afirmar com essa soberania e com essa independência de Portugal se nós tivermos a coragem de olharmos para todas as vítimas, todas as mortes, desde a colonização do próprio país, porque nós conquistamos o nosso país aos mouros, ok? Depois, tudo o que nós quisemos ir conquistar nas Índias, em África, no Brasil. Então nós temos que olhar para o racismo, nós temos que olhar para a escravatura, nós temos que olhar para a colonização, nós temos que olhar para os nossos avós que viveram na guerra e que passaram fome. Não basta querer olhar para aquilo que a gente vive hoje. Aquilo que a gente vive hoje é um reflexo daquilo, desde a raiz do nosso país, desde a construção, está cá no mapa de Portugal. Então, não dá para eu chegar aqui e agora eu posso querer mano. Não, há uma história de cada família que precisa de ser vista, precisa de ser olhada. Há um Saturno em Carneiro que precisa de ser assumido. Estas guerras precisam de ser vistas. E elas hoje, nos tempos de hoje, elas adquiriram outros contornos, que eu já vou falar delas até mais desta Vênus em Aquário, que para mim mostra claramente estas guerras e o motivo destas guerras hoje em dia. Então, estamos a falar de Saturno em Carneiro, estamos a falar do quê? Conflitos internos versus conflitos externos. Estamos a falar de que a minha energia de Carneiro está a ser restringida por o Senhor do Tempo e do Espaço e o grande professor cósmico é Saturno, em que me diz o quê? Eu preciso de aprender a canalizar a minha energia a longo prazo e evitar decisões e ações precipitadas. Porque isso foram o que os meus ancestrais fizeram e olha o legado que chegou. Foi o melhor legado. Fizeram tudo por amor. Eles foram para a Índia por amor, eles foram para trazer mais, para conquistar mais, mas deixaram-nos um legado de dor. Deixaram-nos um legado de lutas, um legado de conquistas, um legado em que a nossa identidade foi forjada na dor, na guerra, na escravatura, na colonização. E eu não estou a falar só de uma colonização de terrenos. Eu estou a falar também de uma colonização de cultura, de pessoas, de almas, de religiões, de emoções. Porque quando falamos de colonização e falamos de escravatura, temos que falar de violação e de abuso, pessoas. Então o legado do nosso país, Portugal, é um legado que carrega muito abuso no feminino. Muito. Ok? Então não há família portuguesa que não tenha abusos na sua família. Não há. Lamento-vos informar, não há. Porque lá atrás, na origem das nossas famílias, houve. Sim, há uma pequena ditadura, porque estamos a falar de Sol em Peixe, que na sua baixa vibração é um ditador, e estamos a falar de Saturno em Carneiro, que na baixa vibração é um ditador. Não tem como não serem ditadores. Ok? Não tem como não serem ditadores. E, portanto, nós temos um legado de um país e uma nação com uma entidade efetivamente muito forte, mas cujas estruturas da autoridade têm que sair desta guerra, deste autoritarismo, destas ditaduras,
destas lutas, destas restrições que a gente se impõe a nós mesmos e que impomos uns aos outros, ok? Porque nós não impomos só isso a nós impomos isso uns aos outros. E, portanto, nós temos aqui uma ditadura muito, muito forte. Nós temos, e basta a gente perceber que temos uma ferida da alma em carneiro. E quando estamos a falar que nós temos aqui uma ferida da alma em carneiro, na astrologia, a Quiron é o curador ferido. É aquilo que nós vimos curar enquanto país. Então, é aquilo que é a nossa ferida original. Se nós estamos a falar de carneiro, que é o pioneiro, que é o guerreiro, que é a ação, é a iniciativa, é a coragem, é a liderança, o que é que cada um de nós vem curar? A liderança da sua vida, ok? Vem curar a impulsividade, vem curar a necessidade de ser tudo uma luta, ser tudo uma dor. Vemos curar o quê? A impaciência, a imprudência, o egoísmo, a agressividade. Costuma-se dizer que Portugal os portugueses todos têm o coração na boca. A gente tem o coração na boca, mas eu também já vos vou explicar porquê. Porque a gente tem um Mercúrio em Carneiro, mas porque a gente tem uma Vênus também em Aquário. Ok? E quando nós estamos a falar de Quiron em Carneiro, nós estamos a falar que nós precisamos de criar uma nova identidade enquanto país e enquanto pessoas individuais. Nós precisamos de criar uma identidade, mas nós só podemos criar essa nova identidade no dia em que nós honrarmos verdadeiramente a nossa história e honrarmos todos os nossos mortos e todas as mortes que os nossos criaram, todos os abusos que os nossos fizeram. Então todas estas dores coletivas do nosso país têm que ser vistas. Não adianta eu querer ser o curador de outras nações se eu não conseguir curar a minha nação. E lembrem-se, é carneiro, é o eu, começa em mim. Começa em mim, dentro de mim, no meu interior, na minha casa interior, dentro da minha casa, depois dentro da minha comunidade. Não adianta eu querer ir além fronteiras. Não adianta. Não adianta eu querer levar paz quando no meu país não há paz. Vocês acham que a gente vive em paz? Nós vivemos numa falsa paz. Porque estas dores que nós carregamos da nossa ancestralidade, elas vivem dentro de cada um de nós. Então nós vivemos numa guerra interna. E não há quem não sinta isso. É impossível, está cá. Então nós não sabemos reconhecer a diversidade. Essa é uma dor que nós temos que curar. Reconhecer a diversidade, reconhecer a inclusão, reconhecer que ainda que o outro seja diferente de mim e que eu não concorde com as escolhas dele, eu pelo menos tenho que respeitar que ele existe e que aquelas escolhas são as dele. Ok? Então, nós precisamos de construir, para sair da nossa ferida da alma, uma sociedade mais justa e equitativa. E estamos a falar que a ferida de Portugal está em Carneiro. Carneiro é um signo masculino. A ferida do nosso país está no masculino de homens e mulheres. Na ferida dos homens que ainda não sabem honrar, na ferida dos homens que ainda não sabem respeitar, na ferida dos homens que ainda não sabem honrar a palavra, na ferida dos homens que ainda não sabem liderar, na ferida dos homens, tudo energia de carneiro, que não têm a coragem de fazer diferente, na ferida dos homens que têm dificuldade em admitir os seus erros, na ferida dos homens que ainda não fazem os processos de reparação individual e da sua ancestralidade, na ferida dos homens que ainda não olham as suas emoções para se reconciliarem com eles mesmos, e na ferida das mulheres que não sabem colocar limites, na ferida das mulheres que não honram as suas emoções, na ferida das mulheres que não ocupam o seu lugar. Então, na ferida das mulheres que não honram as suas necessidades, na ferida das mulheres que não honram as suas emoções, a honra está no masculino. Então, se vocês não reconhecerem estas dores, esta sombra,
esta colonização e esta escravatura foram brutalmente suprimidas. Nós vimos aquilo na história de Portugal como se nós tivéssemos sido os conquistadores sem dores. A escravatura representa um direito fundamental da alma, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à individualidade. Ok? E estas cicatrizes, elas estão na nossa psique coletiva e individual e estão na nossa estrutura social. E, portanto, o racismo e a discriminação, eles continuam até hoje. Eles estão no ego ferido de carneiro. Estão no ego sistémico de cada família. Está bem? Onde grupos específicos foram e continuam a ser oprimidos e desvalorizados com base na sua etnia, na sua cultura, na sua origem. E a Casa 10 demonstra claramente que isso está enraizado nas nossas estruturas de poder, na reputação do nosso país. E nós temos aquilo que é um ego ferido no nosso nacionalismo, pessoas. Ok? Nós temos um país com um ego coletivo ferido, em que temos um nacionalismo exacerbado para umas coisas. A nossa autoafirmação é sempre feita de uma forma agressiva ou defensiva, não há meio termo, e temos muita dificuldade em reconhecer os nossos erros históricos. Nós temos muita dificuldade não só em reconhecer os nossos erros históricos, como os nossos erros individuais e os nossos erros familiares. E isto é um efeito bola de neve, pessoas. E vou-vos dizer uma coisa. Desgraçados daqueles que encarnaram nesta geração e nas próximas, com mais consciência para limpar isto tudo. Porque têm muito que limpar. Têm muita dor. Têm muito ego exacerbado. Então, como é que a gente continua a ter dificuldade em reconhecer estes erros históricos? Eu sei que o meu sumo parece delicioso à vista, mas ele contém coisas que me fazem ficar assim um bocadinho com a cara. Mas pronto, faz bem. Ok? Então eu vou-vos mostrar como. Sabem como é que a gente carrega hoje esse ego exacerbado do passado, desculpem. Como é que a gente carrega hoje? Na culpa, em culpar-nos uns aos outros. Nós alimentamos a culpa perpetuando ciclos de conflito dentro das nossas famílias e uns com os outros. Exato. E por isso é que eu estou sempre a dizer que a culpa, e nós trabalhamos muito a culpa na jornada da criança interior, nós trabalhamos muito a culpa porque a culpa é sinal que é onde a mudança precisa de acontecer. É onde o padrão já lá está há tempo demais. Eu estou a carregar uma culpa, eu estou a perpetuar ciclos de conflito que não são meus. Quantas e quantos de vocês, homens e mulheres, se veem e se viram em relacionamentos com lutas de poder? Em relacionamentos, sejam eles pessoais, amorosos, profissionais, com lutas de poder, de conflito, perpetuando ciclos e ciclos de conflito que nós trazemos da nossa ancestralidade. Quantos e quantos de nós, homens e mulheres, que levamos isso para os nossos relacionamentos amorosos, para as nossas amizades, está cá no mapa de Portugal. Não está só no vosso mapa individual, está no vosso coletivo, no vosso inconsciente. Perdão. E, portanto, estamos a falar de uma liderança autoritária e repressiva, que é uma ferida que, em vez de nos levar à liderança de curar as nossas feridas, ela reprime e quer reprimir todas as vozes dissidentes, todos aqueles que se levantam e mostram a dor, todos aqueles que se levantam para corrigir injustiças. Então, a autoridade
discriminatória, silenciadora, ela não existe só na nossa autoridade de governo. Ela existe dentro de cada família que silenciou o abuso, de cada família que silenciou a injustiça, de cada família que silenciou a dor, de cada família que silenciou a violência e que tem sido perpetuada até os dias de hoje. E, portanto, nós temos uma sociedade com uma profunda dificuldade em ir para a vulnerabilidade. Nós fazemos tudo, mas tudo, para não ter que ir para a vulnerabilidade. Nós somos incapazes de lidar com as vulnerabilidades, com as próprias vulnerabilidades. Nós temos muita dificuldade nesta ferida portuguesa de afirmar a nossa identidade. E toda aquela pessoa que na nossa sociedade tem a coragem de limpar a sua ancestralidade, de limpar este legado ancestral que recebeu, de culpa, de dores, e de mergulhar na sua vulnerabilidade e assumir o seu lugar no mundo. Diz-me, amor. Beijinhos, Verónica, até para a semana. Obrigada. Vamos já, pede ajuda à mana, está bem? Já te vou, tá? Desculpem, ok? Então, continuando o raciocínio, cada vez que alguém afirma a sua identidade no mundo, ocupa o seu lugar na família, essa pessoa é subestimada, essa pessoa não é reconhecida. E isso vai tocar nas nossas feridas de não ser suficiente, não merecer, de sentimentos de inadequação. Mas saibam, quanto mais vocês não forem reconhecidos, quanto mais vocês ocuparem lugar na família, quanto mais vocês ocuparem lugar na sociedade, mais esta ferida carneira, do carneirinho, da injustiça, vocês vão senti-la na pele. Quanto mais vocês forem para a luz, mais vocês vão sentir esta injustiça coletiva. Porque estamos a falar que para nós libertarmos esta dor, nós precisamos de caminhar numa pacificação primeiro com o passado, com o legado que nos foi deixado. E para isso eu preciso de reconhecer e admitir onde é que está a ferida. E este é o passo mais difícil. É reconhecer de forma honesta a história do meu país. É admitir os erros do passado. É admitir as responsabilidades dos atos da colonização. É admitir a escravatura. É admitir o racismo. É admitir a forma como o ego nacional feriu e continua a ferir-nos uns aos outros. Então, nós precisamos da energia de Carneiro, que é um ato de coragem, na direção de Quiron, que é humildade e vulnerabilidade. Nós precisamos de fazer uma coisa que nós não temos enquanto coletivo. Nós temos um Mercúrio em Carneiro, que não tem escuta ativa. A gente fala antes de pensar. A gente fala na raiva. A gente fala na impulsividade. Então nós temos que desenvolver um diálogo e uma escuta ativa primeiro interna. Nós temos que criar um espaço seguro de diálogo. Porque nós, das duas, uma, ou vamos ser os perpetuadores destas dores perante os nossos descendentes, ou nós assumimos que isto acaba aqui. E para acabar aqui, eu tenho que desenvolver a escuta ativa da dor e do sofrimento que eu carrego na minha ancestralidade e que cada membro da minha família e das pessoas que se relacionam comigo carrega dentro de si. Ok? E para isso eu tenho que construir empatia. Nós não somos um povo empático, ao contrário daquilo que vocês acham.
Não somos. Não somos. E coitados dos empáticos que nascem neste país, vou-vos já dizer. Porque levam com estas dores perpetuadas dos outros. Ok? Nós, para caminharmos na direção da cura desta ferida coletiva, nós temos que fazer uma pacificação. E pacificação exige reparação. A reparação pode ser simbólica. Pode. Olha, no retiro que eu e a Paula fizemos, do Novo Eu, nós fizemos uma reparação ao masculino e ao feminino. Nos meus grupos da jornada da criança interior, nós fazemos essa reparação ao feminino e ao masculino, ao pai e à mãe, mas com representantes de um legado, e ao feminino. Então, não adianta, pessoas, nós erguermos museus, monumentos, dar compensações materiais e investimentos se nós efetivamente não o fizermos de coração. Então, nós precisamos de fazer investimentos, mas conscientes. Nas nossas comunidades continuam a ser marginalizadas. Nós continuamos a precisar de restabelecer a justiça. Ainda que tardia, nós precisamos. Nós precisamos de restaurar a dignidade e a confiança na vida dessas famílias e nos descendentes dessas famílias que chegaram até hoje. E, portanto, nós precisamos ter a coragem de fazer aqui uma revisão na nossa narrativa histórica. Quem nasce fora de Portugal teve pais portugueses, pessoas, portanto, o vosso legado coletivo e ancestral está lá. Está bem? Para além de que vocês nascendo noutro país ainda têm o legado desse país também para resolver. Portanto, boa sorte. Já chega a nascer num país. Então, precisamos efetivamente reescrever a nossa história de Portugal. Precisamos de perceber o que é que significa descolonizar. Precisamos de saber o que é que precisa de ser incluído no currículo escolar para promover uma história real e não uma história como aquela que nós recebemos, que parece que foi tudo lindo, belo e maravilhoso, que não morreu ninguém e que, sabem, que não houve abusos, que não houve violência, que não houve... eu acho que... Olha, eu recomendo-vos uma série, que eu vou-vos dizer que é uma série que eu acho que foi das séries que eu levo mais tempo a ver, exatamente por essa carga de dor que ela traz, que me custa. Mas o Outlander, eu tenho lá partes que eu adoro e depois tem lá outras partes que me faz viver essa dor histórica que, embora ele fale dos Estados Unidos, e nós estejamos a falar só dos índios dos Estados Unidos e do próprio conflito que depois houve entre os que ficaram do lado dos índios e que ficaram do lado da liberdade e daquilo que é mais conservadores. Se vocês virem, os Estados Unidos hoje continua dividido entre republicanos e conservadores até o dia de hoje. Mas quando eu vos falo numa série como esta, e podia falar em tantas séries de Portugal, a TV lançou uma série agora que fala das mulheres do ultramar. É assim, não dá para falar da história de Portugal sem falar de escravatura, sem falar de racismo, sem falar de abuso, sem falar de morte, sem falar de violência. E quando eu falo de abuso, eu falo de todos os tipos de abuso. O abuso sexual, o abuso emocional, o abuso mental, o abuso de fome. É muita dor. É muita dor. E se nós quisermos efetivamente deixar um legado diferente, nós temos que olhar estas dores de forma... Não, eu acho que a gente às vezes acha que basta celebrar a diversidade cultural. Não basta, pessoas. Não basta. Não basta. Ok? Não basta porque se eu continuar a ver aquilo que nós chamamos de minorias a serem abusadas e não fizer nada, eu sou cúmplice. Ok? Era a mesma coisa que alguém chegar ao pé de um amigo meu e eu insultar pela cor da pele. Não ia correr bem. Nunca correu bem à minha frente.
Eu já criei problemas na escola, graves, por defender. Mas pronto, eu sou balança. A injustiça para mim é uma coisa que não me assiste. Ok? Mas é assim. Como é que nós vamos curar este ego ferido de carneiro? Nós só vamos curar este ego ferido de carneiro se nós olharmos para a vulnerabilidade e em vez de cairmos na defensiva ou na agressão ou na reação, nós olharmos a grandeza do nosso país, que é grande, sim, o seu povo é muito grande, nós somos muito grandes, somos mega inteligentes, nós somos mega lutadores, mas ao mesmo tempo que a gente aceita esta grandeza que somos, nós paramos de negar os erros que cometemos e continuamos a cometer a dia de hoje. Ok? E temos a capacidade de aprender com eles e fazer diferente. Ana, mas nós temos feito muito diferente. Sim, graças a Deus, a história também tem sido pautada por almas corajosas que vão corrigindo os erros. Mas eu posso-vos garantir que a nossa ancestralidade à data de hoje não está nem 40% ainda limpa. Então é muita dor ainda para limpar. E isso basta ver nas nossas vivências e nas nossas experiências do dia-a-dia. Quantas pessoas têm relações equilibradas sem luta de poder num relacionamento amoroso? Quantas pessoas têm trabalhos sem lutas de poder? Sem ditaduras, sem autoritarismos, que é o que eu quero posso e mando. Quantos professores exercem a educação numa escola sem autoritarismo? Sem eu quero posso e mando. Então, nós podemos ir às várias camadas. Nós vamos a um hospital, o médico está de serviço é eu quero posso e mando. Então, nós para curarmos a ferida de Portugal, nós temos que adquirir uma liderança consciente e corajosa em todos os meios que a gente se mexe. E isso significa que nós temos que estar dispostos a assumir responsabilidades pelas nossas feridas e as feridas da nossa ancestralidade. Porque para guiar o nosso processo individual e coletivo de Portugal na direção da cura, nós temos que honrar-nos uns aos outros. E se a ferida de Quirón não dissesse isto, eu vou-vos dizer, a ferida de Vênus em Aquário fala nisto como uma exatidão que é... Então nós temos Vênus em Aquário na casa 8. Eu não me quero alongar muito, eu vou encurtar isto porque a gente tem todos que ir almoçar e hoje é feriado. Nós temos a Vênus em Aquário na casa 8. A Vênus em Aquário numa casa 8, ela está na casa de Escorpião, ok? A Vênus fala-nos dos valores, das relações, da harmonia. Aquário é o signo mais inovador, é o signo mais humanitário. Estamos a falar da casa 8, que é a casa da transformação dos recursos partilhados e das crises, ok? Então, quando falamos de uma Vênus numa casa 8, estamos a falar numa casa em que tem lá o elemento ar, mas a casa é uma casa de água. Estamos a falar do planeta do amor, da beleza, do prazer, da diplomacia, das finanças, ok? Então, nós estamos a falar que quando a Vênus, que é o planeta do amor, da beleza, e dos valores e das relações, se encontra em Aquário, que é o signo da inovação e do humanitarismo, nós estamos a falar que vamos ser sempre testados e transformados através de crise e dos recursos compartilhados uns com os outros. Então, esta colocação sugere que nós somos um país que lida mal com as suas finanças e que está sempre a criar alianças e às vezes acha que está a criar alianças, lá está, por esta manipulação e por estes ganhos e por esta corrupção que acha que vamos ganhar muito. E, na verdade, somos os verdadeiros prejudicados. E olhe-se para a nossa entrada na União Europeia, que perdemos a cota de pesca, perdemos a cota da agricultura, perdemos a cota disto, perdemos a cota dos têxteis, perdemos tudo. Perdemos aquilo que era o nosso país. Portanto, perdemos a nossa individualidade. Na realidade, a gente vendeu a alma, sabe Deus aonde, e a quem? Exatamente por esta ferida da corrupção. E, portanto, estamos a falar que, felizmente, esta é uma casa de regeneração. E é muito curioso que a nossa Vênus
em Aquário faz uma quadratura a Plutão em torno da casa 11, que é a casa dos grupos. Portanto, nada do que vem de fora efetivamente serve, a não ser para a gente ver a nossa sombra, de não valorizar aquilo que já há cá dentro. Então, na sombra, ou na luz, se calhar vou começar pela luz. Na luz, nós podemos ter efetivamente alianças inovadoras e humanitárias, deveríamos ter uma gestão transparente dos recursos compartilhados e os valores como a igualdade e a liberdade deviam ser reparados com esta Vênus em Aquário. Só que aqui a Vênus em Aquário pede-nos uma diplomacia visionária para as nossas vidas, para o nosso país, progressista, cheia de soluções, ou seja, desenvolver sistemas transparentes e equitativos, seja na gestão dos impostos, das dívidas, dos investimentos estrangeiros, blá 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 blá, estamos a falar sempre de coisas estrangeiras e estamos a falar de tecnologias. Na realidade, e é isto que eu estou sempre a dizer, até quando falam da Era de Aquário, pessoas, se vocês soubessem o bypass que existe naquilo que se chama a Era de Aquário, porque a gente até lá chegar à Era de Aquário, que a gente vai ser esmifrados enquanto humanidade, e se calhar, quem sabe, até extintos. Mas pronto, isso fica uma conversa para o outro lado. Na sombra de Aquário, naquilo que são os desafios e as vulnerabilidades de Aquário, que é a baixa vibração de Aquário, nós temos o egoísmo e o distanciamento nas relações. Ou seja, há uma busca de liberdade e individualidade, mas através da baixa vibração de Aquário, que nos leva ao egoísmo nas relações, ok? Que nos leva a priorizar os nossos próprios interesses em detrimento da cooperação. Há claramente, com esta Vênus em Aquário, um distanciamento emocional nas nossas relações e nas nossas alianças, dificultando aquilo que na realidade a gente busca mais com Sol e Peixe, que é a conexão. Outra característica desta baixa vibração de uma Vênus em Aquário, inveja e julgamento. A casa 8 é a casa associada a Escorpião. E ela traz à tona sentimentos de inveja, de julgamento em relação aos recursos dos outros, ao sucesso dos outros. Então, quanto mais é o tempo de crise no nosso país, mais estas energias vão estar. Mais a crítica, mais o julgamento sobre os parceiros, sobre os adversários, quando na realidade devíamos estar a buscar sempre situações de colaboração, de cooperação, para que esta energia fosse efetivamente implementada da melhor maneira no nosso país e nas nossas relações. Mais vingança e maldizer em conflitos. A energia de Aquário, quando ela está distorcida, leva-nos à vingança fria e cautelista, onde retaliamos por meios não convencionais. Com o quê? Com desinformação, com dizer coisas que a pessoa não disse, que a pessoa não fez, com difamação como arma em conflitos. Onde é que vocês já viram isto? Nos vossos trabalhos, nas vossas relações familiares, nas vossas relações amorosas? Exploração dos recursos partilhados, ou seja, em vez de haver uma gestão transparente dos nossos recursos, seja dentro dos nossos relacionamentos amorosos, seja dentro das nossas amizades, seja dentro dos nossos trabalhos, seja nos nossos governos. Não. Nós temos corrupção, nós temos acordos laterais que beneficiam uma parte, alimentando processos dolorosos e injustos que vão ficar nos nossos legados, fazendo com que os recursos fiquem na mão de poucos. E depois, como se não bastasse, na energia de Aquário, nós temos a rebeldia e a anarquia, pessoas. É assim, na baixa vibração de Aquário, é aquilo que vocês têm. Ou seja, ou as coisas são como eu quero, ou não são. E eu farei de tudo para que as coisas sejam como eu quero. Nem que eu leve os outros ao caos. Bé, anda buscar o telefone para falares com o teu pai, se faz favor. Então, significa que existem pessoas
que não se importam de afetar a reputação das outras, prejudicando-as nos seus investimentos, nos seus negócios, nos seus trabalhos e nos seus projetos, só para que elas não tenham aquilo que elas não querem que elas tenham. Isto significa um relacionamento, um trabalho, uma casa, um carro, qualquer coisa. Então, e agora eu vou pegar num exemplo, Madalena, chega aqui, por favor. Eu agora vou pegar um exemplo de um homem que é de Aquário e que representa tão bem esta energia e que quer nos tirar a todos desta energia. Eu costumo dizer, e eu já disse isto o ano passado quando fiz a imersão e já disse isto nos meus grupos, ele faz uma constelação ao vivo de Portugal. Madalena, agarra no telefone. Dá cá isso. Eu ligo ao papá. Do teu quarto, se chuva. Que é o Cristiano Ronaldo, que é aquariano, ok? Ele vem de uma família pobre, ok? Ele vem a fazer por ele e pelos deles. Quer a gente gosta ou não de futebol, pessoas, este é o melhor exemplo. Cristiano Ronaldo, através do futebol, levou Portugal além mundo. Desta vez não o fez com guerras, desta vez não o fez com corrupção, não construiu em cima da desgraça de absolutamente ninguém. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu não conheço jogador mais criticado no nosso país que ele. Quando ele ganha e Portugal ganha, ele é um herói. Quando ele falha, aquilo que os outros falham numa base diária, e ele falha, se a gente for analisar em termos de percentagem, é mínima, ele é uma besta quadrada. Ele é altamente julgado, criticado, amaldiçoado, pessoas. E eu consigo olhar e ver o quanto acontece uma constelação ao vivo daquilo que é o nosso país. Porque aquilo que acontece é uma constelação ao vivo. As pessoas que mais o apoiam e as pessoas que o mais julgam são portugueses. As pessoas que mais julgam o Cristiano Ronaldo são os portugueses. E, no entanto, ele conseguiu agarrar no mapa individual dele e no mapa de Portugal e desta vez conquistar o mundo sem matar ninguém. Sem preponderar. Beijinhos. Ok? Então, uma das matrizes que este homem carrega, ele carrega coisas invisíveis, ele carrega um peso invisível do coletivo português em cima dele que vocês nem sonham. E, no entanto, ele tem 40 anos de idade e ele está, desde que a gente o conhece, a tentar pôr Portugal numa oitava acima, no coletivo daquilo que a gente traz como peso, como história. Eu acredito que vocês, a partir de hoje, depois de terem ouvido esta live, vocês nunca mais vão olhar para o Cristiano Ronaldo da mesma maneira. Claro que ele tem as coisas dele, ok? Como todos nós temos. Mas isso é uma coisa que só lhe diz respeito a ele, à família dele, e não nos diz respeito a nós. Aquilo que se passa com ele, com os filhos dele, com o relacionamento dele, com a mulher dele, com a família dele, é dele, não é do domínio público. Ele tem muito orgulho em ser português. Muito orgulho mesmo. Ok? E eu vou-vos dizer uma coisa. Ele é muito humano. E se ele fosse metade daquilo que as pessoas dizem, ele tinha muitos motivos para apregoar coisas que faz que ninguém sabe. Ok? Ele tinha muitos motivos para apregoar coisas que ele faz que ninguém sabe. E também ninguém precisa de saber, porque na realidade só lhe diz respeito a ele. Então, na realidade, nós somos um povo que, em vez de ficar felizes com a felicidade dos outros, nós ficamos com inveja. Nós queremos nos vingar. Então é muito fácil nós percebermos que estamos a vibrar numa baixa vibração ou numa alta vibração. É muito fácil. Mesmo que vocês não consigam olhar para o vosso mapa individual, vejam como é que vocês reagem relativamente às feridas do vosso coletivo. E nós somos um país que podia prosperar muito. Porque nós temos um Júpiter em Aquário, na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Então, Júpiter é o planeta da expansão, da fé, da sabedoria, no signo da inovação, sabem, na casa das parcerias, na casa das relações. Então,
Só que na luz, nós somos essas pessoas que querem criar, sabem? Querem criar parcerias, que querem criar projetos inclusivos, que querem criar igualdade, que querem criar crescimento através da cooperação. Mas na sombra, nós temos o quê? Não. Olha, na sombra temos inimigos declarados, temos intolerância nas nossas relações, temos anarquia, temos arrogância intelectual, temos distanciamento. Não, eu agora não vou ajudá-la. Mas eu vou ajudá-la porquê? Não. Sabem, nós temos prazer em prejudicar o caminho do outro. Só que eu vou-vos dizer uma coisa. Que vocês anotem bem o que eu vou dizer. Quem ainda quiser controlar, protelar as feridas deste coletivo português, que vocês saibam que se vocês ainda quiserem enverdar por esta vingança aquariana, por esta anarquia aquariana, por este mal-dizer aquariano, por este julgamento aquariano, por esta baixa vibração de aquário, vocês estão a protelar isto até à 11ª geração que vem depois de vocês, incluindo vocês. Tudo o que vocês estiverem a gerar neste momento, prejudicando outras pessoas pelo julgamento, perturbando o caminho delas, continuando a alimentar esta baixa vibração do julgamento, da intolerância, esqueçam, prejudicando relacionamentos de outras pessoas, prejudicando projetos de outras pessoas, sabem? Perguntem-se. Às vezes vocês estão a enverdar por uma lealdade, numa vingança, por lealdade familiar. E ela está lá. Porque as mulheres da minha família nunca foram felizes, eu também não vou ser feliz e não vou deixar ninguém ser feliz. Então, vocês estão a declarar inimigos porquê? Motivados pelas diferenças de escolhas, porque uma é loura, a outra é morena, porque uma decidiu empreender, a outra decidiu ficar em casa. Vocês conseguem perceber o ridículo daquilo que se passa nas redes sociais? Cada um é livre de fazer o que quiser, pessoas. Eu, se quiser ficar em casa, eu fico em casa, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser casar 20 vezes, eu caso 20 vezes, ninguém tem nada a ver com isso. Vocês não querem apoiar, mas vocês devem respeitar. E o problema começa na origem. Eu agora até podia trazer aqui a Paula ou o meu Joaquim, que era para falarmos sobre isto. O problema começa na origem, porque vocês não sabem nem respeitar o pai nem a mãe, nem as escolhas que eles fizeram. Como é que vocês vão respeitar a escolha de alguém na vossa vida? Ou até as vossas próprias. Vocês não respeitam nem as vossas próprias escolhas, vocês não respeitam nem a vossa autenticidade, vocês não honram nem as vossas emoções. Como é que vocês vão honrar alguma coisa à vossa volta? Vocês vão para este anarquismo. Vocês não só não têm, como não querem que os outros tenham. Seja felicidade, seja alegria, seja saúde, seja dinheiro, seja projetos, seja o que for. E isto é a mentalidade do Portugal dos pequeninos. É a falta de tolerância, é a falta de visão. Porque na realidade a visão ainda está muito deturpada para a gente chegar a uma visão muito grande. Ok? É arranjar inimigos onde eles não existem. Ok? É arranjar... É recusar que as outras pessoas tenham uma visão da vida diferente de vocês. Mas vocês não respeitam nem as vossas próprias decisões, como é que vocês vão respeitar as dos outros? Não é? Há um profundo desequilíbrio instituído e geracional dentro da nossa ancestralidade e ainda na nossa geração. Ok? E, portanto, há uma falta de estrutura, há uma falta de limites preponderante. Há uma arrogância intelectual que a gente acha que somos superior aos outros só porque estudamos sobre um determinado tema. Pessoas, eu quanto mais estudo, menos sei. Vou-vos só dizer isto. Portanto, quanto mais faço processo de desenvolvimento pessoal, menos, sabem? Nós temos um distanciamento emocional nas nossas relações e depois queremos ter relacionamentos saudáveis. Não é possível, pessoas. Não é possível haver relacionamentos saudáveis sem haver humildade e vulnerabilidade. Não é.
E isto é um legado que nós trazemos da nossa ancestralidade. Nós trazemos estas lutas de poder para as nossas relações amorosas, para as nossas relações profissionais. Está cá, está no mapa de Portugal. Estão a perceber porque é que eu não fiz um post hoje e tive que fazer uma live? Porque eu acho que a gente tem de uma vez por todas que perceber que a gente precisa de fazer diferente. A gente precisa de ir para esta luz, que é perceber que quando eu ganho, todos ganham. Quando eu prospero, todos prosperam. Que é deixarmos desta chique espertice portuguesa de que eu ganho mesmo que o outro não ganhe. Eu posso. Sabem, que é estar sempre a contornar as coisas. O português vive no ego, pois a ferida dele está no ego, está em Carneiro. O Saturno está em Carneiro. O Mercúrio está em Carneiro. Nós gostaríamos muito de viver este sol em peixe que é na alma, na essência, mas nós vivemos no ego. Nós não vivemos na nossa essência. Lamento-vos informar. Não vivemos. Ok? Não vivemos. E basta olhar para as quadraturas que nós trazemos. Eu ainda podia entrar aqui muito mais naquilo que nós trazemos como legado para os filhos. A falta de liberdade que nós damos aos nossos filhos. A falta de coragem de fazer diferente. A falta de coragem para mudar. O quanto nós ainda estamos enraizados nestas crenças de julgamento judaico-cristãs, nestas crenças de pecado, nestas crenças de pensar pequenino, nestas crenças de julgamento, nestas lealdades de vingança. Eu vou-vos dizer, se vocês olhassem o mapa de Portugal e vocês percebessem o quanto nós trazemos a vingança e o julgamento, a vitimização, a manipulação e a corrupção no nosso mapa de Portugal, o quanto nós trazemos abuso, é gritante. É muito gritante. Agora, o intuito não é que a gente fique presos na sombra, nem nos desafios. O desafio para que a gente possa florescer enquanto comunidade portuguesa é que a gente olhe para a luz e que a gente escolha numa base diária fazer diferente, honrando diferente, ok? Fazendo coisas, sabem, buscando soluções criativas, promovendo a paz nas nossas relações todas. Mas não tens que aceitar. Imagina, não tens que aceitar a escolha daquela pessoa, tens que a respeitar. Temos que perceber que os recursos, quando usados para o bem comum, todos prosperamos. Seja o que projeto for. Seja que projeto for. E que as nossas relações, enquanto não tiverem, isto serve para tudo, relações profissionais, relações amorosas, todas. As pessoas em Portugal só vão conseguir ter relacionamentos saudáveis no dia em que perceberem que a reciprocidade e a equidade têm que estar nos seus relacionamentos. Ok? O masculino e o feminino, dentro de cada pessoa e nos relacionamentos, têm que estar. Há dias que não vai estar equilibrado. Mas no dia em que um está mais no masculino, o outro está mais no feminino. No dia em que um está numa parte, o outro tem que estar noutra. Ok? E é o verdadeiro dar as mãos e dar os braços para que a gente caminhe juntos. Porque caminhar numa era de Aquário é relembrar-nos que somos todos juntos. Somos todos uma alma. Todos pertencemos ao mesmo. E, portanto, a menos que a gente faça um esforço coletivo para que estas mudanças aconteçam e para que o legado que a partir de agora a gente deixa às futuras gerações seja diferente, o legado que vocês vão continuar a deixar vai ser o legado que vocês receberam. Bem, e este é o mapa de Portugal. E estamos a falar. Há uma interpretação por vocês nascerem nas ilhas. Eu diria que não. Embora pudéssemos fazer aqui depois algumas características, mas diria que não. Vocês acabam por receber, até porque as ilhas foram colonizadas. Portanto, vocês são colonos. Portanto, e não me parece que tenha sido assim uma coisa fácil, está bem? Se nós pensarmos nas nossas ilhas, elas à partida seriam ilhas selvagens, não é?
Mas, imaginem, as ilhas foram habitadas por quem? Pessoas, os chamados colonos, que vieram da pátria, não é? E que vieram das nossas colónias. Se nós formos para as nossas ilhas, é isso que elas são. Então, eu falo por mim. Eu, por exemplo, quando vou aos Açores, eu consigo sentir paz. Porquê? Porque e eu sinto que este peso, ou seja, embora nós tivéssemos lá de certeza absoluta escravatura e escravos, mas eu não sinto que seja, ou seja, proporcionalmente e populacionalmente não é na mesma dimensão. Então o impacto, porque a energia prevalece até que seja transformada, não é exatamente o mesmo. Eu costumo dizer, se vocês não tivessem tremores de terra quase numa base semanal e diária. E sim, também depois temos a parte dos deportados, que as ilhas foram colonizadas por deportados também. Ou seja, há uma história sempre de dor, mas eu não consigo sentir... Imaginem, pegando aqui nos deportados, que é um bom exemplo. Imaginem, um deportado, quando vive num país como o nosso, é uma pessoa que é achincalhada, ok? Mas quando eu vos digo achincalhada, é completamente achincalhada no sítio onde vive. Quando ela é deportada, ninguém conhece a história dela. Toda a gente sabe que ela é deportada. Quando muito podem fazer aquilo que é tipicamente português, que é inventar uma história sobre a vida da pessoa. Mas ainda assim o peso energético que ela vai carregar nas ilhas é um bocadinho maior que aqui. Sim. Ok? Então, não há um peso energético como há aqui. Ok? Por exemplo, para quem tiver mais sensibilidade, há zonas de Portugal que energeticamente são muito... Quanto mais para o norte, mais pesadas, a menos que vocês estejam mesmo no meio da natureza. Se vocês estiverem no meio de cidade, consegue-se sentir o peso. Agora, claro que eu posso transformar esse peso num orgulho. Depende. E isso é tipicamente português. Imaginem, nós conseguimos transformar dor em orgulho. Nós conseguimos transformar a morte dos nossos familiares e dos nossos ancestrais e o sofrimento de todos lá atrás em orgulho. Ok? Eu acho que o que nós precisamos é de transformar essas dores e essas mortes e esse racismo e essa colonização e esses abusos em consciência. Ok? Precisam de ser vistos. Porque é que... Eu sei que vocês se calhar não acreditam, mas eu continuo a ter clientes ao dia de hoje pelo simples facto de casarem com uma pessoa de cor, são postas fora da família. Estamos em 2025, pessoas. Então, não pensem que isso está resolvido porque não está. Está bem? Não pensem que está resolvido porque não está. Ele é sistémico, ok? Então está no nosso sistema, está, e cabe-nos a nós, todas e todos, fazer de forma diferente. Ensinar os nossos filhos a fazer de forma diferente. Ok? Então, este é o mapa de Portugal, este é o peso que nos foi dado de forma consciente, porque se nós aceitarmos nascer em Portugal, é porque nós aceitamos vir transformar estes aspectos da sombra de cada planeta em luz, porque eles, quando têm luz, é maravilhoso, é mesmo maravilhoso. Nós, quando conseguimos transformar esta Vênus, é uma coisa maravilhosa. Em termos daquilo que é recursos compartilhados, é muito bom. É muito curioso que agora estou a olhar para o mapa e nós na Casa da Comunicação, que é a Casa 3, temos, ela abre com Leão, mas ela maioritariamente é virginiana e, portanto, é engraçado perceber esta rigidez mental e esta rigidez na comunicação em Portugal. E Mercúrio depois está a encarnar na Casa 10, portanto, que é impulsivo por natureza.
E portanto, mas lá está, apegado ao passado e não à inovação. Não estamos a inovar na nossa educação, infelizmente. Já há projetos muito giros a inovar, mas ainda são escassos e poucos. Portanto, temos muito trabalho de casa para fazer. Espero que esta live vos inspire, pelo menos, a começar por vocês e pelos vossos, está bem? Um dia destes vou desafiar o Joaquim para fazermos uma constelação coletiva destes aspectos do mapa de Portugal, e espero que quando a gente o fizer, que vocês se possam juntar a nós, porque quanto mais pessoas fizerem, movimentarem esta energia, mais isto vai tornar leve para nós e para os nossos legados, para os nossos filhos e para as nossas filhas. E portanto esta live vai ficar gravada e espero que isto vos ajude. Devia ser no norte, não era, Bola? Também acho que sim, que era para fazer um boom. Vamos ver. Obrigada por este bocadinho. Vou almoçar com a família. Eu senti mesmo que não era de fazer um post. Vou fazer... acho que temos capacidade para fazer isto numa coisa de cooperação, numa verdadeira cooperação. Não é uma falsa cooperação onde eu acho que eu vou beneficiar alguma coisa por cooperar com aquela pessoa. É uma cooperação genuína, uma cooperação de coração, em quando eu percebo que quando o outro ganha, eu também ganho, ok? As crianças precisam muito que a gente faça este movimento mesmo. E espero que a gente o consiga fazer antes que outras coisas mais complicadas venham. Imaginem, esta Vênus em Aquário mexe profundamente com a nossa saúde mental. Muito com a nossa saúde mental. Mesmo muito com a nossa saúde mental. E o próprio Mercúrio cá em cima em Carneiro também mexe com a nossa saúde mental. Portanto, pessoas, para além de que a gente tem Gêmeos na casa 12, portanto, somos um povo com uma tendência à depressão. Está bem? Exatamente porque não estamos alinhados com o nosso propósito maior. É, portanto, uma tendência a reprimir emoções, a camuflar emoções, quando na realidade para este sol em peixes brilhar na nossa vida e no nosso país, nós temos que perceber que efetivamente nós somos um povo emotivo e que é na vulnerabilidade das nossas emoções que a gente pode expandir cada vez mais. É importante que a gente seja mais sustentadores cada vez mais das emoções uns dos outros, que a gente tenha a capacidade de sermos mais empáticos uns com os outros. Como eu costumo dizer, nunca ninguém sabe o que é que a outra pessoa está a passar neste momento da sua vida e no seu processo individual. E, portanto, que a nossa ação seja uma ação pelo coração e menos pela mente, está bem? Então, um feliz dia de Portugal, que a gente possa integrar esta luz e esta sombra. Não é possível construirmos efetivamente a nossa felicidade sobre a infelicidade, sobre o julgamento, sobre o mal-dizer, sobre a vingança, sobre as dores de ninguém. Que a gente consiga, com muita compaixão por nós, pelos que vieram antes de nós, olhar e que a gente consiga trazer essa paz ao nosso passado, à nossa história, e que a partir de hoje a gente possa caminhar com uma nova vibração na mente e no coração. E tenho a certeza que quando a gente perceber que unidos como este sol no coração e na alma, onde na realidade estamos todos unidos, que assim sim nós podemos deixar um legado completamente diferente para nós próprios e para os nossos netos, bisnetos, filhos e trinetos e todas as gerações futuras que aí vêm. Obrigada por este bocadinho, um bom feriado e vemo-nos, não sei muito bem quando. Para quem estiver no Porto, a gente vê-se no Porto no próximo sábado. Um beijinho grande, meus amores, obrigada por este bocadinho.